Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Nós iremos aqui trabalhar legislação extravagante. Vocês já trabalharam legislação extravagante, algumas leis, é claro, com a professora Michele. E agora eu irei trabalhar outras leis também que são importantes. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, vamos aqui trabalhar a Lei 9455, né? Que é a lei de tortura. Questão de número 1. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter alguma informação, declaração ou confissão. Questão correta, a questão trata aí da tortura confissão, né? Tortura confissão, tortura probatória ou prova, tortura persecutória, tortura institucional ou tortura institucional. Esses são os nomes que podem aparecer na sua prova em relação à tortura denominada tortura confissão. Então pode aparecer lá tortura confissão, tortura prova ou probatória, tortura persecutória ou tortura institucional. Eu vou chamar a sua atenção porque o artigo 1º, inciso 1, menciona constranger alguém com emprego de violência, aqui eu tenho a vis corporalis, também chamada de absoluta, ou grave ameaça, aqui eu tenho a vis compulsiva, ou relativa, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Eu chamo a sua atenção, a doutrina majoritária entende que essa figura do artigo 1º trata-se aí, a linha A, trata-se de um crime formal. Aqui comigo. Então, basta que o agente venha torturar a vítima, objetivando uma informação, declaração ou confissão. E essa tortura provoca na vítima sofrimento físico ou mental. Eu chamo a sua atenção porque não há necessidade da declaração, da confissão ou da informação. Se o agente torturou a vítima com esse objetivo e a vítima nada falou, ainda assim eu tenho a tortura confissão consumada. Trata-se de um crime formal. Basta que seja constatada o sofrimento, né, que seja constatado o sofrimento físico ou mental. Tranquilo? Legal? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque o verbo é constranger, subjugar. É a retirada da autodeterminação. O bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana, considerando que a Constituição Federal veda a tortura, tratamento desumano e penas cruéis. Veja que trata-se aí de um crime de dano. Por quê? Muito embora não há necessidade da declaração, confissão e informação da vítima, eu tenho que ter uma lesão ao bem jurídico. Necessidade da lesão ao bem jurídico. Por isso, trata-se aí de um crime de dano. E aqui eu coloquei, não há necessidade da confissão, né, informação, declaração da vítima. E a consumação? Ora, trata-se de um crime formal. A consumação vai ocorrer, e eu já tinha falado sobre isso, com o sofrimento físico ou mental da vítima. A figura típica do caput, do artigo 1º, trata-se de um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque lá no artigo 1º eu tenho uma figura de um delito comum. É um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha a intenção de obter uma confissão, declaração ou informação da vítima. E para isso, o autor lança a mão da tortura. Eu chamo a sua atenção, e aí eu já tinha, né, falado antes, trata-se aí de um crime formal. Tá. Importante, no que a gente tem que ficar muito atento. Fica atento, vem comigo aqui na tela. Fica atento, e aí eu já mencionava
por se tratar de um crime comum? Porque quando você faz uma comparação com o direito comparado, retorna comigo, quando você faz uma comparação com o direito comparado, você vai verificar que lá no direito comparado, a tortura necessariamente é um crime praticado por funcionário público. Deu para entender? Quando você vai analisar os tratados internacionais, você vai constatar isso. No que se refere à tortura, previsto aqui na nossa legislação brasileira, o delito de tortura, não há necessidade de que esse delito seja praticado por funcionário público. Via de regra, eu tenho modalidades que figuram como crime próprio, Tortura, castigo, até mesmo a tortura do encarcerado, segundo a doutrina majoritária. Bem, importante, como a tortura aqui no Brasil trata-se, via de regra, de crime comum, a doutrina denomina a tortura uma característica que a tortura teria, de ser um crime jabuticaba. Por que crime jabuticaba? A tortura é assim denominada porque a jabuticaba é genuinamente brasileira. Entendeu? Então a tortura como crime comum, eu só tenho aqui no Brasil. É por isso que alguns autores chamam a tortura de crime jabuticaba. Porque a tortura, sendo crime comum, eu só tenho essa figura aqui no Brasil, no direito, comparado à tortura necessariamente para que seja configurada a necessidade da prática, o sujeito ativo, se figurar aí como funcionário público. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então, importante, né? Essa informação aí da tortura figurando como crime jabuticaba, a doutrina com essa pegada. Eu chamo a sua atenção porque se o agente tortura a vítima para obter a confissão e logo após resolve matar a vítima, para não ser denunciado, eu tenho duas correntes. Eu tenho a primeira corrente que entende que o agente deve responder pelos delitos de tortura e homicídio qualificado pela conexão consequencial. Com essa pegada, eu tenho o professor Renato Brasileiro, Fernando Capês e outros. Eu tenho uma segunda corrente que entende que o agente deve responder apenas pelo homicídio qualificado. E por que por homicídio qualificado? Essa segunda corrente visualiza a denominada progressão criminosa, em que o agente pratica um crime menos grave e depois resolve praticar um crime mais grave. Ele pratica um crime menos grave e depois resolve praticar um crime mais grave. Então, eu teria aqui a tortura, a absorção da tortura, pelo homicídio qualificado. E aqui eu teria a incidência da consunção. Deu para vocês entenderem? Importante, professor Fábio Roque, com essa pegada, entendendo que aqui eu teria a incidência da denominada progressão criminosa. Eu vejo como majoritária a primeira corrente, porque, na verdade, eu tenho dois bens jurídicos tutelados. Eu tenho a dignidade da pessoa humana e a vida. Então, a gente vai agir com dois dolos e a sua ação recai em dois bens jurídicos distintos. Então, a gente deve responder, a meu ver, e eu também sigo essa corrente, pelo delito de tortura e homicídio qualificado pela conexão, se eu tenho esse contexto aqui que foi apresentado. Eu chamo a sua atenção para a pegada do STJ. O STJ entende que no delito de tortura não há necessidade da constatação de vestígios de ordem física, aqui comigo. Eu posso ter na tortura vestígios de ordem física. O autor torturou a vítima provocando lesões corporais. Mas eu posso ter a denominada tortura psicológica, que não deixa vestígios de ordem física. Essa tortura psicológica, que não deixa vestígios de ordem física, também é chamada de tortura branca, tortura limpa. Aqui você tem, aqui no adelante você tem
A denominada tortura branca, tortura limpa, é a tortura psicológica, legal? Anota aí, professor não conhecia essas denominações aí da tortura psicológica. Coloca aí no seu caderno aqui, o jogo é pesado. Tortura branca, tortura limpa, é a tortura psicológica, que não deixa vestígios de ordem física, mas ainda assim eu posso aí constatar a tortura na modalidade, na modalidade, né, tortura psicológica. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque o STJ ainda entende que é possível a comprovação da tortura através de outros meios e não necessariamente um exame de corpo de delito direto. Eu posso provar, né, a ocorrência da tortura através de depoimento de testemunhas, depoimento de vítimas, depoimentos aí de testemunhas e vítimas. Então, não necessariamente eu preciso ter um exame de corpo de delito direto. Eu posso ter aí um exame de corpo de delito indireto. E eu chamo a sua atenção, porque essa confissão, declaração ou informação, que consta aqui na linha A, que é a tortura-confissão, pode ser acerca da prática de um delito, mas também pode ser em relação a um relacionamento extraconjugal, a uma confissão de dívidas. Então aqui comigo, sai do básico. O básico que você tem é visualizar, quando eu trato de tortura-confissão, aquele policial que tortura a vítima para que a vítima venha confessar a prática de um delito. Esse é o exemplo basicão que você tem. Aí aparece na sua prova aquele marido torturando a esposa para que ela venha confessar um relacionamento extraconjugal. E você deixa de marcar, diante desse contexto, a figura da tortura prova. Porque você acha que essa tortura prova probatória ou persecutória só ocorre no ambiente policial. Ou seja, policial torturando suspeito, porque esse é o exemplo que você mais vê nas doutrinas. Mas cuidado, tortura confissão trata-se de um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Deu para entender isso? Então fica esperto. Aquele marido que tortura a esposa para que ela venha confessar um relacionamento extraconjugal, vai responder pela tortura confissão. De outro lado, aquela mulher que tortura o marido para que ele venha confessar um relacionamento extraconjugal também responde pela tortura confissão. E olha que essa tortura pode ser uma tortura psicológica, hein? Aquela pressão. E aí a pessoa se sente torturada psicologicamente. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, então fica ligado. Aquele credor que tortura o devedor, para o devedor confessar uma dívida, né, uma confissão de dívida, também entra aqui no bojo da tortura confissão. Tranquilo? Então, jogamos duro aqui, né? Antes mesmo de avançar, eu retorno aqui, deu gabarito, joguei duro. Vou agora para a questão de número 2. Questão de número 2. Se o agente tortura a vítima para com ele praticar um roubo, responderá por crime único, qual seja o crime de roubo por este ter penas maiores. É questão errada, né? Questão errada, eu tenho aqui a denominada tortura-crime. Olha que o artigo 1º menciona: constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Eu chamo a sua atenção porque se o agente, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ele tortura a vítima, causando-lhe sofrimento físico ou mental, né? Estaria constrangendo a vítima, praticando ali uma tortura, causando esse sofrimento, objetivando
a prática de uma contravenção penal por parte daquela vítima não vai configurar a tortura-crime. Porque o agente aqui, ele pratica o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, objetivando a prática de uma ação ou omissão de natureza criminosa por parte da vítima. Então, se o objetivo dele é a prática de uma contravenção penal por parte daquela vítima que ele está torturando, não vai configurar o delito do artigo 1º, a linha B. Eu chamo a sua atenção, porque se o agente constranger, mediante violência ou grave ameaça, criança ou adolescente para praticar ato infracional análogo ao crime, análogo à figura do... análogo a crime, aqui ó, aqui tem uma vírgula, análogo a crime, configura o crime de tortura-crime. Agora, se o agente constranger, mediante violência ou grave ameaça, uma criança ou adolescente à prática de um ato infracional análogo a uma contravenção, não irá configurar o artigo 1º, a linha B. Deu para entender? Aqui eu tenho um contexto de autoria imediata. Porque se o Tício, mediante coação moral irresistível, provocada por Caio, realiza disparo de arma de fogo e mata o Mévio, Caio deve responder pelos delitos de tortura, como autor imediato, e homicídio como autor mediato, em concurso material de crimes, na forma lá do artigo 69 do Código Penal. Então veja, dessa forma, Tício tem a sua culpabilidade afastada pela inexigibilidade de conduta adversa. Artigo 22 lá do Código Penal. Tranquilo? Aqui comigo. Então, essa questão é muito importante, porque o examinador, ele pode montar uma pegadinha, como montou agora, falando que o torturador deve responder apenas por um único crime. O torturador vai responder por 2 crimes. Pela tortura-crime, como autor imediato, e pelo crime que a vítima acabou praticando, como autor mediato. Eu tenho aqui a figura da autoria mediata. Deu para entender isso? Comigo na tela. Comigo na tela. É importante, então, essa figura aí da tortura-crime. E essas observações que eu fiz. Eu avanço para a questão de número 3. Segundo dispõe a lei especial, aquele que se omite em face da conduta de tortura praticada por outrem, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, responde por crime próprio, tratando-se de uma exceção pluralística à teoria unitária do Código Penal, questão correta, né? Teoria unitária, monista ou monística, né? Que trata lá, que eu tenho lá no artigo 29, né? Eu vou chamar a sua atenção, porque aqui eu tenho uma figura de garante. O agente que tem o dever de evitá-la ou apurá-la. Aqui eu tenho uma figura de garante. Se eu tenho uma figura de garante, eu tenho que ficar atento para o 13, parágrafo 2º, que menciona: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aqui ele continua, né? O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Deu para entender? Esse agente, no bojo do 13, parágrafo 2º, deve responder pelo resultado, porque ele contribui para o resultado. Ele tem o dever jurídico de agir, ou o dever legal. Então, se ele colabora para o resultado, ele deve responder pelo resultado, porque o artigo 29 menciona: quem de qualquer modo concorre para o crime
incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Eu tenho aqui a adoção da teoria monista ou unitária. Mas você vai observar que o legislador, muito embora aqui eu tenha uma figura de garante, o legislador entendeu por bem, em sede de tortura, que esse agente venha responder por um outro delito, e não por aquele delito em que há uma subsunção da conduta a uma figura típica. Deu para entender? O legislador entende que, nesse contexto, esse autor ele deve responder por uma outra figura típica. Criou aqui o artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, né, as modalidades de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, o agente não vai responder, por exemplo, aqui comigo. Então, e aí eu te dou o exemplo basicão, né? O delegado que chega à delegacia de polícia, ele tem um dever legal ali de evitar qualquer dano àquele preso, e ele presencia um policial torturando aquela vítima com a finalidade de obter uma confissão da prática de um delito. E o delegado nada faz. Mas ele garante, 13 parágrafo 2º, professor, ele deveria responder pelo resultado. Sim, ele garante. Mas o legislador criou uma figura autônoma para que ele venha responder por um outro delito. Deu para entender? E essa previsão desse garante responder por um outro delito, ou seja, afasta o 13 parágrafo 2º, essa previsão é muito criticada pela doutrina. Vem comigo na tela. É muito criticada pela doutrina, e aqui eu tenho a denominada tortura-omissão, é muito criticada pela doutrina, porque a doutrina entende que essa figura do artigo 1º, parágrafo 2º, dispensão de tratamento mais brando ao autor, ofende o princípio da igualdade e vedação da proteção deficiente, considerando o teor do artigo 5º, inciso 43, que menciona: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los se omitirem. Ou seja, pela Constituição Federal, aqui comigo, essa doutrina fala, pela Constituição Federal, esse cara tem que responder pelo resultado. Ele deveria responder pela tortura, a confissão, na figura de partícipe. E não responder por um outro delito, por uma figura autônoma. Então, o artigo 1º, parágrafo 2º, que tem uma pena de detenção e não de reclusão, que inclusive não é um crime equiparado aos crimes hediondos, recebe crítica da doutrina. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque esse artigo 1º, parágrafo 2º, trata-se de um crime próprio. Crime próprio por quê? Porque o agente, aqui ó, ele tem que ter o dever de evitar ou de apurar aquela conduta. Deu para entender? Eu chamo a sua atenção porque, muito embora seja um crime próprio, necessariamente, e aí você tem esse exemplo aqui comigo, eu já te falei, sai do modelão, né? Sai do basicão, você tem aquele exemplo do delegado que chega num local, está ali observando a tortura de um suspeito e nada faz. Essa tortura é para obter uma confissão da prática de um delito. O delegado visualiza e nada faz. Esse é o modelo que você tem na sua cabeça. Mas, veja, não só um delegado, toda pessoa que tem um dever legal jurídico de evitar aquela tortura. Como, por exemplo, um pai que chega à sua casa e verifica a mãe torturando o filho, como uma forma de castigo, e nada faz. Ele vai responder pela tortura omissão. Por quê? Porque ele tem um dever, né? Decorre da lei, o dever de assistência àquela criança. Deu para entender isso? Vem comigo na tela.
Vem comigo na tela. E é um crime de conteúdo variado também. Conteúdo variado por quê, professor? Eu tenho dois verbos. Aqui, ó. Tenho dois verbos. O verbo evitar e apurar. Então, se um delegado presenciou a tortura de um suspeito, e essa tortura ela era realizada para obter uma confissão da prática de um delito, e nada faz, e além disso, ele deixa de apurar o fato, vai cometer apenas um crime e não dois crimes. Eu tenho dois verbos do tipo, dois verbos, né, aqui no bojo do tipo. Deu para entender? Agora aqui comigo. O pai chegou né, lá na sua casa e tomou conhecimento de que a mãe teria torturado o filho para aplicar um castigo. Você acredita que ele não apurou esse fato? Ele vai responder pela tortura omissão? Não. Não, por quê, professor? Você acabou de falar. Calma. Veja aqui o exemplo que eu dei. O pai chegou e encontrou a mãe torturando o filho. Ele tinha que evitar a continuidade daquela prática. E nada fez. Nesse segundo exemplo, a mãe já torturou o filho. E aí eu te pergunto, e ele não apurou? Ele vai responder pela tortura omissão? A meu ver, não. Por quê? Porque ele não tem atribuição de apurar crime. Deu para entender? Esse fato. Não há uma atribuição, ainda que seja administrativa, não há uma atribuição para apurar esse fato que ocorreu. Deu para entender? Então, a meu ver, aqui entra o delegado, aqui entra o promotor de justiça, que agora entende que tem poderes investigatórios. Deu para entender? Aqui entra, por exemplo, o diretor de um departamento penitenciário, que tem a obrigação de apurar aquela conduta. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então fica ligado aí. E eu falava aqui também, ó, um crime acessório parasitário. Por que acessório parasitário, professor? Porque essa tortura omissão, há necessidade, né, para que seja configurada a tortura omissão, há necessidade da ocorrência de outras modalidades de tortura. E o agente presenciou e nada fez. É um crime acessório parasitário. Tranquilo? Joguei duro com você? Joguei duro, né? Então, antes mesmo de avançar para a próxima questão, ainda quero falar aqui, ó, da tortura racial ou discriminatória, lá da linha C. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial religiosa. Eu chamo a sua atenção, e aqui eu tenho, inclusive, um posicionamento do professor Renato Brasileiro, entendendo que nesse caso aqui seria um crime material. Por quê? Porque a motivação... Aqui eu não teria a finalidade. Não, aqui eu não tenho finalidade na linha C. Eu tenho motivação. O agente tortura a vítima motivado pela discriminação racial religiosa. Em decorrência da discriminação racial religiosa, ele tortura a vítima. Deu para entender? Então, muito embora eu tenha aqui no bojo, né? Aqui é diferente no que se refere à finalidade. Aqui eu tenho motivação. É por isso que o professor Renato Brasileiro tem uma inclinação no sentido de entender que esse crime aqui, da linha C, seria um crime material. Eu vou chamar a sua atenção para a questão homofóbica comigo. Professor, será que essa tortura com a motivação homofóbica será enquadrada aí no artigo 1º, a linha C? Olha, nós ainda não temos posicionamentos jurisprudenciais. Tá, doutrina. Para a doutrina... sem possibilidade. Seria uma analogia em Malam Partem. Por quê? Porque o legislador não incluiu aqui a questão homofóbica quando a elaboração da lei. A tortura motivada pela homofobia. O legislador não incluiu aqui no bojo do artigo 1º, a linha C. Jurisprudência, professor. Bem, eu tenho uma jurisprudência, que não é aqui na tortura, mas lá na lei de racismo, que o STF entendeu
que a homofobia caracteriza, sim, uma forma de racismo. O STF com essa pegada. Eu penso, ainda não chegou um caso no STF, bem como no STJ, que eu tenha conhecimento, é claro, em relação à tortura motivada pela homofobia. A meu ver, aonde que eu não tenha essa previsão lá no artigo 1º, a linha C, porque na lei de racismo você também não tem a previsão lá da homofobia, como uma forma de racismo expressa. Né? Você não tem essa previsão expressa lá. Professor, não seria uma analogia em Malam Partem? Entenderam ou não? O legislador, ele tem que saber das suas obrigações. Ele tem que fazer uma alteração legislativa. Não pode o judiciário, a meu ver, ofender o princípio da legalidade. Não pode o judiciário ofender o princípio da separação dos poderes. A obrigação de legislar é do poder legislativo e não do judiciário. Eu não posso aqui ter um judiciário criando figuras típicas. Deu para entender? Então essa questão aqui da tortura homofóbica, ela deve ser discutida aí pelos tribunais superiores, mas eu já digo, então, quando eu publicar lá o STJ, STF entendendo que a tortura homofóbica caracteriza lá a tortura racial, todo mundo publicando no Instagram, não, filho, não, você estuda, não, você já tem essa inclinação por parte do STF, esse raciocínio de que a homofobia é uma forma de racismo. Então não é não, sai desse estudo de Instagram, você acompanha a evolução da jurisprudência. Fica ligado, beleza? Vamos avançar. Vamos avançar então, agora eu vou para a questão de número 4, né? Resolvi a questão de número 3, joguei pesado com ela, coloquei a questão certa aqui, né? Porque realmente eu tenho uma exceção pluralística à teoria monista, porque o agente não responde como determina o 29, né? E o 13, parágrafo 5, por força do 13, parágrafo 2º, o agente, e aí aplicando o 29, o agente não vai responder por aquele resultado, muito embora ele tenha colaborado. Ele vai responder por uma outra figura típica. Então aqui eu tenho a exceção pluralística à teoria monista. Beleza? Tranquilo, eu avanço para a questão de número 4. Se o crime é praticado mediante sequestro, incorre o autor na prática de crime de tortura e, ainda, do crime de sequestro previsto no Código Penal, artigo 148, questão errada, né? E a questão está errada porque eu tenho as causas de aumento de pena prevista aqui no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Tortura. Veja que a pena aumenta de 1/6 até 1/3. Se o crime, inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Em relação ao agente público, eu tenho um embate na doutrina, eu tenho uma discussão na doutrina. Por quê? Porque a doutrina discute a sua aplicação à tortura do encarcerado, à tortura, omissão. Porque, segundo uma parte da doutrina, que eu discordo, entende que essa tortura do encarcerado e essa tortura à omissão, você tem necessariamente um agente público praticando esse delito. E você considera o agente público para configurar a tortura do encarcerado e a tortura omissão. E aí ainda você vai considerar o agente público para aumentar a pena? Então entende aqui que seria um bis e idem. Eu penso diferente, eu penso como também defende o professor Renato Brasileiro, o professor Guilherme Nutti, inclusive, ele mudou de posição, porque, veja, tudo bem, em relação à tortura do encarcerado, você tem, né, a doutrina entendendo que é praticada por agente público, aquele agente público que é o agente penitenciário, que está naquele contexto lá do sistema penitenciário, ok, que tem lá o preso sob a sua guarda, autoridade, poder, tranquilo. Agora, quando você fala da tortura ou omissão,
ela pode ser praticada tanto por um agente público como particular. É um crime próprio? Sim, mas o próprio é em relação ao poder de evitar, o poder de evitar ou apurar. E quando eu falo em evitar, eu posso, por exemplo, ter uma mãe que ela deixa de evitar a tortura de seu filho por parte do pai. Deu para entender? Então, não há que se falar em bis idem. Não há que se falar em bis idem. Então, a meu ver, assiste razão a primeira corrente, que é defendida pelo professor Renato Brasileiro, Guilherme Nucci, o Fábio Roque, que entende outros, né, que entende que essa causa de aumento agente público, né, se o crime é cometido por agente público, aplica-se a todas as modalidades de tortura, inclusive tortura omissão. Eu tenho uma segunda corrente, capitaneada lá pelo professor Alberto Silva Franco, e o Fernando Capês também, com essa pegada, entendendo que não se aplica a tortura omissão e a tortura do encarcerado, no sentido de evitar o bis idem. Deu para entender? No que se refere ao agente público. Bem, inciso 2. Se o crime é cometido por criança, se o crime é cometido contra, criança é vítima aqui. Se o crime é cometido contra criança, gestante ou portador de deficiência, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque quando ele fala portador de deficiência, essa deficiência aqui ela pode ser física ou mental. Ele aqui não especificou o tipo de deficiência. E continua. Se a vítima é adolescente ou maior de 60 anos. Essa condição pessoal aqui, ó, essas condições aqui, se a vítima deficiência física ou mental, adolescente, criança, essa condição pessoal tem que entrar na esfera de conhecimento do agente. Tranquilo? A prática da tortura, eu vou ter ainda a incidência da causa de aumento, a pena vai aumentar de um sexto até um terço, se o crime é cometido mediante sequestro. Então aqui comigo, se o crime é cometido mediante sequestro, eu tenho incidência de causa de aumento. O agente não vai responder por 2 crimes em concurso material de crimes. Ele vai responder pela tortura e mais com a incidência, né? Vai responder pela tortura, dependendo da modalidade de tortura, com a incidência da causa de aumento, ainda que seja tortura omissão. Deu para entender isso? Bacana? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então, o sequestro aqui representa uma causa de aumento. Vamos então aqui, antes mesmo, né, de ir para outra questão, quero jogar duro, eu vou chamar a sua atenção para o teor do parágrafo 5º. Olha o que menciona: a condenação pela prática do delito de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O STJ entende que essa perda do cargo, no que se refere ao condenado pela prática do delito de tortura, o STJ entende que essa perda do cargo é automática. Não há necessidade de fundamentação na sentença. E aqui eu cito o julgado. Ao contrário do previsto lá no artigo 92 do Código Penal. Porque se você observar o artigo 92 do Código Penal, eu também tenho como efeito da condenação, inciso 1, por exemplo, a perda do cargo, função ou mandado eletivo. Eu chamo a sua atenção. E esse efeito vai ocorrer quando aplicada pela privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação ao dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada pela privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Nos demais, 4 anos nos demais casos, fora desse contexto aqui da linha A. Mas aqui, essa perda de cargo, particularmente, há necessidade de fundamentação na sentença. Essa perda de cargo aqui não é automática. Essa perda prevista aqui no artigo 92. Deu para entender? E aí, o STJ afasta o 92 e entende que essa perda de cargo, no que se refere à tortura, essa perda de cargo é automática. Não há necessidade de fundamentação na sentença. Essa fundamentação na sentença seria necessária aqui, ó, quando você tem um contexto de artigo 92.
Professor, mas olha só, ele fala aí de funcionário público, ó, eu posso ter aí também na tortura um funcionário público. Sim, mas aqui é uma lei especial, filho. Princípio da especialidade. Eu aplico o artigo 1º, parágrafo 5º, porque é especial em relação ao artigo 92, que está previsto no Código Penal. Deu para entender? E aqui o STJ tem posicionamento, entende que a perda do cargo aqui é automática. Perda do cargo é automática, eu tenho julgado. Tranquilo? Vamos seguir então, né? Vamos seguir. Eu continuo ainda, né? Eu estou batendo aqui, né, em relação a essa perda do cargo, porque é importante, né? Grande probabilidade de cair na sua prova, que o jogo é pesado. Eu não estou ministrando esse curso aqui para dar o basicão. O basicão você já conhece. Eu chamo a sua atenção para o teor do artigo 1º, parágrafo 2º, em relação à tortura ou omissão. Doutrina majoritária, entende que se aplica, né, perda do cargo, se aplica também a tortura ou omissão. Posicionamento do STJ. Importante, a tortura constitui ato de improbidade administrativa, quando praticado por funcionário público. Artigo 11 lá da Lei 8429/92. E por que constitui ato de improbidade administrativa? O STJ entende que esse ato, né, essa prática da tortura, ofende princípios constitucionais, princípios, né, da administração pública. Ofende princípios da administração pública. Tá? O STJ com esse entendimento. Chama a sua atenção ainda. Essas causas de aumento que nós tratamos, né, que foi aí a pedra de toque da questão, elas também se aplicam às formas qualificadas lá da tortura. A forma qualificada eu tenho aqui no artigo 1º, parágrafo 3º. Então, se o agente praticar tortura e resultar a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e até mesmo se resultar a morte, além do agente responder, no caso, aqui pelo crime qualificado, e aí dependendo se lesão grave ou gravíssima, ou se ocorre a morte, além de responder pelo crime qualificado, a incidência da causa de aumento. Deu para entender isso? Bacana, né? Bacana. Antes mesmo de ir para a questão número 5, eu volto aqui comigo, né? Volta aqui comigo. Professor, me dá um descanso, eu vou deixar você descansar. Beleza? E a gente volta aí para o próximo bloco.